Epistemologia, racionalismo, empirismo e Nassim Taleb. Teorias que vão ajudar a gente a entender como que o ser humano obtém conhecimento de fato, e isso bem no detalhe. Então, será que a gente aprende coisas por indução, por você induzir algo a acontecer e você vê na experiência de modo empírico? Ou será que a gente aprende por dedução, que é a parte mais lógica e justamente só com pensamento a gente consegue ver os fatos e racionalizar as coisas? E uma teoria de Nassim Taleb, uma teoria mais moderna, que vai nos dar um modo definitivo de como aprender as coisas da melhor forma possível. Vamos começar então vendo um pouco sobre o que é a epistemologia. Então, a epistemologia ela vem do grego episteme e logos, e episteme sendo conhecimento, ciência, e logos o estudo. Então, é como o estudo do conhecimento. E aqui a gente vai conseguir ver como que a gente chega nos fatos de verdade e como que a gente torna algo verdade passando por três filtros. Então, se você tem o conhecimento de verdade, ele precisa passar por esses três pilares. Primeiro pilar, a verdade. Então, isso que você está pensando, se tem conhecimento, tem que ser real, tem que existir na vida real. O segundo é a justificativa, então você precisa de uma prova que isso existe. E a terceira é a crença, você precisa acreditar que isso é verdade. Passando por esses três filtros, você vai ter o que a gente chama de conhecimento, vai ter o que a gente chama de verdade. Se você não tiver um desses filtros, o seu conhecimento ele pode não se tornar verdadeiro, ele pode ser algo falso. E aqui eu tenho três exemplos de conhecimentos que está faltando um desses pilares. Então, o primeiro exemplo aqui é o exemplo do relógio. Então, vamos supor que você viu um relógio na parede e você falou, beleza, agora são 2 horas da tarde, de acordo com o relógio. Então, você viu, você tem a crença de que agora são 2 horas da tarde, justificado pelo relógio na parede que está parado em 2 horas da tarde. Porém, esse exemplo, ele não é verdade. Por quê? Porque o relógio que está na parede, ele está sem pilha já faz um bom tempo. Logo, não é real que agora são 2 horas da tarde. Você só tem a justificativa e a crença do seu conhecimento. Então, a partir disso, o seu conhecimento, que são 2 horas da tarde, é invalidado. Temos também o conhecimento sem justificativa. E aqui eu coloquei o exemplo do tigrinho. Porque casa de aposta, por mais que você fale, não, hoje eu vou ganhar dinheiro, você está assumindo que hoje você vai conseguir ganhar dinheiro. E pode ser que de fato você ganhe, porém você não tem uma justificativa para isso. Então, novamente, você está caindo aqui no looping, onde você tem uma crença que você acredita que vai ganhar dinheiro hoje, pode ser até por um sonho. Então, nossa, hoje eu sonhei que ia ganhar muito dinheiro no tigrinho. Então, agora você tem uma crença. Pode ser verdade, pode ser que você entre e ganhe dinheiro, porém você não tem uma justificativa sólida para isso, você não tem uma prova, uma evidência de que isso iria dar certo. Então, o seu conhecimento, mais uma vez, ele se torna invalidado. Você não sabia o porquê você ia ganhar. Você foi por crença e por acaso se tornou verdade, mas a maioria das vezes isso não vai se tornar verdade, ainda mais quando a gente fala de casa de apostas. E agora a gente tem o conhecimento sem crença. Então, ultimamente eu passei por um episódio onde eu perdi minha carteira. Então, eu fui sair, e aí eu entrei e saí do carro, e eu acho que eu estava com short, e a carteira pode ter acabado caindo, enfim, se eu soubesse onde ela tivesse caído, eu teria achado ela. Mas aí, o que acontece, algo muito interessante no nosso cérebro. Então, eu tenho a verdade, que é, eu perdi a carteira. Não tenho o que fazer, eu perdi a carteira. A justificativa é que a carteira não está mais comigo. Porém, por um breve período de tempo, eu ainda não tinha a crença de que tinha perdido a carteira. Então, sabe quando você fica procurando as coisas 1 milhão de vezes? Então, eu peguei, caraca, cadê minha carteira? Procurei no bolso, procura no bolso, procura no bolso, 3, 5, 10 vezes. Abre a mochila, vê os mesmos lugares várias vezes. Isso é o seu cérebro que não tem crença naquilo que você está tendo justificativa é a verdade que está acontecendo. Então, seu cérebro ele não está processando aquilo, não está acreditando que isso aconteceu. E quando eu perdi minha carteira, eu ainda vim em casa, então estava longe de casa até, vim de casa até de carro e procurei a carteira em casa e vi que ela não estava e vi mais evidências de que eu tinha pegado a carteira e acabei perdendo ela. E aí depois disso eu tive a crença e aceitei o fato, o conhecimento de que eu tinha perdido a carteira. Então existem esses três tipos de conhecimento, onde para você ter uma verdade sólida, você precisa acreditar nos três. E esse último de crença ele é muito curioso porque às vezes você tem a verdade, é real, o que você não está tentando, você está fugindo de enxergar, você tem a justificativa, mas mesmo assim você não acredita. Isso acontece muitas vezes também em casos de luto, onde você perde alguém e você não acredita que isso aconteceu.
Você fica pensando nisso, você tem a evidência justificativa, é verdade, mas seu cérebro ainda não consegue entender que isso aconteceu, ele não consegue acreditar nisso, ou ele não quer acreditar. Dentro então da epistemologia, que tem esse filtro e é o estudo do conhecimento, então ele busca saber como que o ser humano chega no conhecimento na verdade, a gente consegue dividir ele em dois subgrupos, que é o subgrupo da racionalidade, do racionalismo, e empirismo. Então, começando aqui pelo racionalismo, ele foi muito liderado, né, por René Descartes, que foi um matemático, autor da frase penso, logo existo. E ele diz que o pensamento, então a lógica, é a principal fonte de conhecimento verdadeiro e não os nossos cinco sentidos. Por quê? Porque os nossos cinco sentidos, muitas vezes, eles enganam a gente. Então, nessa teoria, a gente não poderia confiar na visão, na audição, no olfato, no paladar e no tato, que são canais importantes que, querendo ou não, eles não dão o retorno do que é a realidade. Então, hoje, se eu consigo tocar nessa garrafa de água aqui, eu estou usando o tato. Se eu consigo tomar ela e ver que ela não tem gosto, estou usando o paladar. Mas muitas vezes, esses sentidos, eles enganam a gente. Então, a gente tende a aprender aqui nessa teoria a ter só o pensamento e a lógica como um conhecimento verdadeiro. Então eu tenho exemplos aqui, por exemplo, se você tentar ver a Lua hoje. Quando a gente olha para a Lua de longe, então usando a nossa visão, a gente vai ver que, nossa, a Lua é pequena. Porém, a gente sabe hoje que a Lua é gigantesca. Então isso é meio que a nossa visão enganando a gente. E também a gente tem, se a gente colocar um lápis ou uma caneta num copo de água, pelo princípio da refração, se não me engano, acho que o nome é esse, ela vai parecer que está quebrada. E isso não é verdade. Então, isso é mais uma vez o sentido da visão enganando a gente, tanto no caso da Lua, tanto no caso de colocar uma caneta num copo de água. E aí, tirando outros pontos também da audição, então às vezes você está achando que um som está vindo da esquerda, está vindo da direita. O paladar pode enganar muito a gente também, então, sei lá, o sabor da laranja para mim não é o mesmo para você. E tem gente que não gosta de laranja, e tem gente que gosta muito de laranja. Então, o paladar não pode definir também o que a gente tem como conhecimento. E aí, em contraproposta a isso, a gente tem coisas lógicas, coisas que eu não preciso sentir de fato como 2 mais 2 é igual a 4. Então você sabe isso de maneira lógica. O seu cérebro pensa 2 mais 2, 2 unidades mais 2 unidades é igual a 4. Eu não preciso pegar, não, para saber se 2 mais 2 é 4, eu preciso pegar duas garrafas, contar mais duas para chegar no 4. Não, isso é um conhecimento lógico, você não precisa testar isso. Logo, o racionalismo ele apoia muito essa parte da teoria lógica e da dedução para ter conhecimento. Então, coisas que você não precisa testar de fato para chegar. Você simplesmente pensa, racionaliza, usa o seu cérebro, e aí você vai chegar numa coisa lógica e não vai ser sabotado pelos seus cinco sentidos, porque agora você está usando somente a parte lógica da coisa. Partindo então agora para a próxima teoria, que vem muito de contraparte ao racionalismo, é o empirismo, que foi liderado por John Locke, que era um filósofo, e ele diz que todo conhecimento, na verdade, ele vem da experiência da vida. E principalmente dos cinco sentidos. Então agora a gente põe os cinco sentidos ali em evidência para audição, visão, olfato, paladar e tato nos ajudar a aprender coisas da vida. Então, por exemplo, aqui a gente tem que a gente só consegue entender que algo é quente, que algo queima, por exemplo, quando a gente toca nesse objeto. Então aqui, por exemplo, um balde de lava. Graças ao seu tato, quando você encosta num balde de lava ou no fogo, você entende que, pô, isso aqui é quente. E agora você não teve muita coisa lógica nisso, foi coisa mais empírica. Você teve que usar o seu sentido para experienciar a vida e chegar numa ideia, numa conclusão de que coisas são quentes. A mesma coisa aqui, se você apertar a mão do senhor gelado, você vai ver que, pô, ele é frio. E o paladar, a mesma coisa, coisas doces, coisas salgadas. Então aqui a gente já está englobando mais os nossos cinco sentidos para conseguir entender o que que é a vida e quais são os conhecimentos. Então a gente tem o sentido nos ajudando a ter conhecimento, e aqui a gente entra num fluxo para chegar em ideias complexas, que eu entendo que são as conclusões, que tudo que você tem dos cinco sentidos eles são experiências externas. Então são informações externas que vêm de fora do seu corpo para dentro do seu corpo, e aí a gente chama isso de sensações. Então, o tato, eu senti a garrafa, essa garrafa que não é áspera, é lisa, tá com água gelada dentro, são sensações externas, informações externas que não vêm de dentro do meu corpo. E depois disso, a gente também tem as experiências internas, que são as reflexões. Então, a garrafa de água estar gelada é uma sensação do tato que é externo.
Porém, eu refletir sobre isso e pensar, essa garrafa está gelada, é uma reflexão interna. É o que acontece dentro da minha mente. E a partir disso, a gente chega em ideias complexas. Então, para exemplificar esse ponto aqui, a gente tem o exemplo da maçã. Então, como que a gente chega à conclusão do que é uma maçã? E eu coloquei aqui nas listas as sensações externas. Então, a gente vê externamente com a visão que, pô, é uma fruta vermelha e ela é de forma arredondada. O gosto dela pelo paladar é doce. E aí a origem você tem que, tipo, é uma fruta que vem de uma árvore. E aí internamente você tem a reflexão de que é uma fruta boa e mata a fome. E aí quando você junta tudo isso, você chega nas ideias complexas. Então, como eu mostrei aqui, que é a junção de sensações e reflexões. São coisas externas mais internas que formam as ideias complexas, ou seja, as ideias que você consegue pensar. Então, junta todos esses pontos aqui, você vai pensar, é uma maçã. É assim que você deduz o que são as coisas. Você junta um monte de provas que você tem, um monte de evidências, você junta um monte de informações externas e internas, até chegar na conclusão do que é que você está vendo, do que é que você vai comer, do que você vai beber. Isso serve para tudo na vida. Então isso é muito curioso, porque o nosso cérebro ele é uma máquina de cálculo absurda que consegue reter muitos dados, porque olha o tanto de coisa que você sabe sobre a maçã e é uma simples maçã, é uma simples fruta, a gente nem está indo profundamente no que é a maçã, a gente não está extraindo na raiz o que é a maçã, desde quando ela nasce, que é um baita processo científico, mas a gente está aqui no básico só para a gente olhar e falar isso é uma maçã, a gente consulta muitos dados e processa muitas coisas até chegar na ideia complexa. Que aqui eu coloquei um fato curioso também, que a ideia complexa pode ser real, mas também pode ser irreal. Então pode ser que em certo momento o seu corpo, por exemplo, olhe essas dois carinhas aqui, e fale, cara, existe lava e existe o senhor gelado. Por que não um senhor gelado de lava? Entendeu? Então ele pode viajar também, eu chamo isso de viagem, nessa formação de ideia complexa, porque ele pode começar a imaginar coisas que não existem. Como, por exemplo, se você imagina um unicórnio e consegue imaginar um unicórnio na sua cabeça, é algo que não existe, mas é algo que está fortemente na nossa cultura, porque alguém pensou isso em algum momento e simplesmente expressou para fora do corpo. Então, ideias complexas podem ser reais ou irreais, e elas vêm de sensações e reflexões do seu corpo para chegar nessa conclusão. Dito isso, o empirismo, então, ele apoia muito mais o teste na prática, mas com indução. Você tem que induzir algo a acontecer para você chegar nesse conhecimento. E aí, fazendo um paralelo entre os dois aqui, colocando um do lado do outro, a gente consegue ver que tem diferença e ele se comporta de maneira diferente, tanto o racionalismo quanto o empirismo, que aqui é por dedução e aqui é por indução. Então, dedução é a parte mais lógica e indução você tem que ver para você de fato acreditar. E aí chegando aqui numa teoria mais moderna, então dando uma menção rosa aqui a Kant, Immanuel Kant, que ele passou também por esse período de estudar epistemologia, e ele chegou numa conclusão de juntar o priori, o conhecimento priori com posteriori. Que o que seria isso? O priori seria a parte mais razão, então coisas que você precisa saber primeiro, que você, tipo assim, pode saber primeiro antes de saber que algo é verdade. Então existe uma frase que o solteiro não é não é casado. E aí essa frase aqui, ela é um conhecimento a priori, porque tipo, o solteiro já diz que ele é casado. Eu não preciso afirmar que o solteiro não é casado. Esse começo aqui, que é o a priori, ele já diz, ele já afirma logicamente, então o priori é o conhecimento lógico, que o resto aqui de não é casado já é verdade. Aqui fica até redundante, como se isso aqui repetisse, sabe? E aí o conhecimento posteriori seria esse conhecimento mais na prática. Então ele conseguiu juntar os dois numa teoria do modo que os dois se comportassem da mesma forma e tivessem, não da mesma forma, mas tivessem a mesma importância em um segmento lógico onde os dois convivessem em felicidade e não necessariamente ter esse racionalismo contra o empirismo. Mas, numa teoria mais moderna aqui, do autor Nassim Taleb, que é autor do livro Antifrágil que eu estou lendo, ele vem com a teoria que a história é escrita por perdedores. E o que isso quer dizer? Que a história é escrita por pessoas que não praticam o que falam. Então, novamente, a gente entra nesse combate entre teoria contra prática. E
eu gosto muito mais da prática hoje em dia do que ficar teorizando as coisas. Pessoas que estudam mais, geralmente, e que pensam mais sobre as coisas, pessoas mais racionais, elas tendem a teorizar muito mais e praticar menos. Porém, isso é ruim, porque é como se você fosse um manual completo, mas que não monta nada, que não ajuda em nada, não sabe fazer nada na prática. Você fica só teorizando na cadeira, só estudando na cadeira e não se movimentando para fazer algo de fato. Então, seguindo aqui, a gente tem um exemplo do porquê a história é escrita por perdedores, da criação da vacina. A priori, usando ali a palavra de Immanuel Kant, a criação da vacina ela se deu por Benjamin Geste, que era um fazendeiro, na época de 1774, que foi onde estava tendo rumores ali da varíola humana, que estava matando muita gente. Porém, ouviam boatos de que quem pegasse a varíola bovina não pegava a varíola humana. E foi isso que Benjamin Jesse fez. Então ele pegou uma varíola bovina e aplicou em toda a família dele. Ele aplicou na família dele. E aí isso funcionou. A família dele se tornou imune, inclusive alguns filhos deles, anos depois, propositalmente, foram testados a varíola humana e viram novamente que eles ficaram imunes. Então aqui, se você parar para pensar, o Benjamin Geste, ele não teve teoria, ele testou na prática. É arriscado? Sim. Porém, ele, conseguiu descobrir algo milenar, algo que, durou pro resto da vida, que é a vacina. É você contrair a doença em menores sintomas possíveis, com menos reações, e aí a partir disso o seu corpo vai ficar, como o seu corpo é antifrágil também, ele vai suportar esse processo e vai ficar mais forte depois para você não pegar. Então essa prática dele funcionou muito bem. Porém, 20 anos depois, um cara chamado Edward Jenner, então aqui a gente tem mais ou menos, aqui são 22 anos de diferença. Em 1796, o Edward Jenner ele oficializou esse comportamento que as pessoas já faziam antes, há 20 anos atrás. Então ele oficializou, publicou um artigo e aí ele ganhou prêmios em dinheiro e pelo artigo dele postado, pelos testes que ele fez também, e se tornou o pai da imunologia. E agora a gente consegue perceber que, ele se tornou tudo isso que ele se tornou, o Edward Jenner, o pai da imunologia, teorizando algo que alguém já fazia antes na prática, sem ter muito risco, apenas testando e oficializando, publicando um artigo, escrevendo sobre. Logo, ele seria, aqui, de acordo com o Nassim Taleb, um perdedor. Por quê? Porque ele só teorizou. Ele não colocou a família dele em risco, por exemplo. Perdedores. E isso se repete com vários casos da história. Então, no livro do Antifrágil, ele cita as máquinas a vapor, que teorizadores que fizeram cálculos saíram também com os holofotes. Então, é esse contraste que o Nassim Taleb quer trazer. Que pessoas que realmente escrevem a história, elas são teorizadas, elas têm muito mais tempo livre e cargos acadêmicos grandes. E aí elas escrevem e ganham os holofotes por isso. Por isso que a história fica sendo escrita por perdedores. Porém, a gente tem aqui um ponto onde, na história, como é escrita por teorizadores, geralmente a gente segue um ponto onde a teoria é o que constrói a prática. Só que a gente vê nesse caso aqui, eu vou trazer mais exemplos ali embaixo também, exemplos pequenos, que na verdade a prática, e até num gap de 20 anos, então a prática de Benjamin Geste, o fazendeiro, ter aplicado a vírgula bovina na família dele, fez com que surgisse a teoria de Edward Jenner. Edward Jenner. Então isso aqui se torna mentira. A teoria não faz a prática. É a prática que faz a teoria. Você precisa da prática para você ter a teoria em si. Se você não tiver a prática, a teoria não serve de nada. É como um monte de coisa escrita que nunca vai se tornar verdade, nunca se provou verdade. E aqui a gente tem mais dois exemplos do porquê que a prática que faz a teoria, que é pelo mesmo motivo que você não ensina pássaros a voarem. Então você nunca vai ter palestras ensinando pássaros a voar. Ou você nunca vai querer ensinar uma criança a andar de bicicleta
ensinando física para ela ou aerodinâmica. Você vai deixar a criança subir na bicicleta, ela vai subir, vai cair uma vez, ela vai subir de novo, o corpo dela vai processar as informações diferentes de equilíbrio e tudo mais, vai preparar os músculos, vai ver que, pô, se eu pisar muito forte aqui eu caio para a esquerda, se eu pisar muito forte eu caio para a direita, ela vai cair de novo, de novo, de novo, de novo, até a hora que ela aprende a andar de bicicleta sem saber nada de física, equilíbrio ou aerodinâmica. Ela simplesmente aprendeu empiricamente. Logo, se você quer aprender algo, você precisa de prática. Você precisa praticar aquilo que você está tentando fazer. Eu já tentei aprender inglês, por exemplo, e ficava estudando inglês o tempo todo. Então, vamos, sei lá, verbo to be, como executa uma frase no passado, no futuro, como que questiona. Porém, a gente sabe que a melhor maneira de você aprender uma língua, se você tivesse condição, era você fazer um intercâmbio. É você ir para o país onde eles falam essa língua, porque você está sendo 24 horas bombardeado dessa mesma informação. Então a gente chega na conclusão que a prática ela sempre vai sobrepor a teoria. É tipo, é como se o peso da prática fosse muito maior. Se você fizesse um pouco de prática todo dia, um pouco, você vai evoluir muito mais se você fizer muita teoria, um todo dia um pouco. Você precisa praticar as coisas de fato. E aí existe a teoria das 10 mil horas de prática que ela pode te levar para onde você quiser no hobby que você tiver, no profissão que você tiver, você precisa de 10 mil horas de prática para você chegar na maestria das coisas. E é como se fosse o looping de tentar, errar, melhorar e tentar de novo. Esse looping aqui infinitamente, infinitamente. E a gente tem aqui exemplos de pessoas grandes que fizeram isso. Então eles tentaram, erraram, melhoraram e tentaram de novo. MrBeast, que é o top 1 hoje, YouTubers do, acho que do YouTube inteiro, se não me engano. Eu tinha visto uma live dele, não uma live dele, uma live de outro canal mostrando os top canais. E o MrBeast estava em primeiro, acho que com 500 milhões de inscritos. Porém, não foi tão fácil assim. Ele entrou nesse loop de tentar, errar, melhorar e tentar de novo, e ele demorou de 450 a 500 vídeos antes de chegar no primeiro vídeo viral dele. Então, olha o tanto de tempo que ele gastou e teve que investir para chegar no seu primeiro vídeo viral. Isso não significa que ele venceu na vida depois desse vídeo, mas para ele começar a entender e fazer com maestria, para ele chegar no primeiro vídeo viral dele, de 450 vídeos que ele gravou, um deles se tornou viral e em um deles ele conseguiu entender mais o algoritmo e seguir melhorando cada vez mais. A Simone Biles aqui também, multicampeã olímpica, acho que tem mais de 30 medalhas olímpicas. Ela treina desde os 6 anos, em média 32 horas por semana de treino. Então ela não simplesmente chegou lá e já tinha tudo pronto para ela. Ela teve que treinar desde os 6 anos de idade, e aí acredito que hoje ela deve estar com mais de 30. E olha o tanto de tempo que ela gastou. Eu não consigo nem calcular isso de maneira rápida aqui. Tipo, 32 horas de treino de 6 anos até uns 30 anos, vamos jogar assim. E também tem Stephen King, que é autor do livro It a Coisa e das melhores histórias de romance que tem. Acho que Carrie a Estranha também, enfim. Se você não viu It a Coisa, mora no buraco, né? Não tem jeito. Mesmo que você não tenha visto, você já ouviu falar do palhaço do It. E ele tentou tantas vezes escrever essas histórias que ele, na adolescência, guardava as cartas de rejeição. E como que ele fazia isso? Cada carta dele, ele colocava num mural com prego. Cada rejeição que ele tinha, ele colocava num mural com prego. E teve uma vez que esse prego caiu de tanta carta de rejeição que ele colocou. Inclusive, eu vi bem por cima que a história da Carrie estranha, ele chegou a jogar no lixo e a esposa dele tirou do lixo e pediu para ele continuar. E foi uma das primeiras obras dele ali que estourou. Então, cara, as pessoas elas tentam muito até chegar na maestria. Todas as pessoas que você vê grande assim, sei lá, Messi, Cristiano Ronaldo, Stephen Curry, o melhor apresentador, o melhor cantor, ele tentou muitas vezes e ele teve muito tempo de prática. E às vezes a única coisa que diferencia você, ser humano comum, assim, dessas pessoas super habilidosas com muita maestria, então a coisa que diferencia você, ser humano que não está fazendo nada, para alguém que é profissional, são as horas de prática. Então, se você praticar, você vai chegar na maestria. Isso é inevitável. Eu estou no começo dos meus vídeos. Eu acho que esse vai ser o sétimo ou o sexto. Eu não sei. Também não vou querer olhar aqui. Mas eu sei que para me chegar na maestria e começar a entregar vídeos bons, eu preciso de mais tempo de prática, mais tempo olhando para a câmera, mais tempo falando, escrevendo os roteiros, até que em algum momento eu vou chegar na maestria. E você tem que respeitar o tempo para você não tentar atropelar
esse momento importante que é o processo. Eu acredito que se algum momento eu estourar e eu chegar lá, não vai ser tão divertido quanto esse processo aqui, por exemplo, ainda mais no começo, onde eu posso errar muito, eu posso falar muita merda aqui, porque quase ninguém tá vendo. Então, esse processo ele é muito importante e ele vai me ajudar a chegar nessas 10 mil horas de prática. Imagina quando eu tiver 10 mil horas de vídeo gravado, 10 mil horas falando aqui pra frente da câmera, 10 mil horas estudando, o quanto que eu não vou ter estudado, o quanto que eu não vou ter melhorado minha fala, me sentindo mais confortável também na frente da câmera, e o quanto que eu não vou ter evoluído depois desse tempo. Que não seja habilidades como falar na frente da câmera, mas sei lá, edição, eu vou estar editando bem mais rápido e fazendo cortes. São habilidades além ainda, para além de falar para frente da câmera e ter o conhecimento. Então, se você quer aprender algo hoje, tenha prática e não fique teorizando. Eu também, antes de gravar os vídeos, via muito vídeo de como gravar vídeo. Como gravar vídeo, como escrever um roteiro, como falar de frente para a câmera. Mas isso tudo são teorias. Inclusive, esse vídeo, se você assistir ele e não fizer nada, ele vai ser mais uma teoria na sua cabeça que nunca vai entrar em prática. Então, cara, vai, grava o vídeo. Eu, no começo, gravava vídeo, meus primeiros vídeos são gravados no trem. Eu acho que eu nem tenho eles mais na internet, mas eu gravava ele na estação, na volta da faculdade, sentava no chão da estação e gravava. E hoje eu já tenho um setup melhorzinho. Hoje eu não tenho ainda consistente de gravar os vídeos, porque eu parei, né, nesse meio tempo. Então eu gravei na estação e parei, depois eu gravava numa casa antiga e parei. Aí agora eu voltei a gravar de novo. Então acredito que essa consistência também vai me fazer chegar mais longe e chegar nos meus objetivos. Porém, cara, só faça. Independente da situação que você tiver, faça o mínimo, mas consiga chegar aqui nessas horas de prática. Cara, se você fez o mínimo, eu só tenho uma câmera do celular, mas eu quero gravar um vídeo, ou sei lá, faça um post também, é uma boa saída. Simplesmente um carrossel no Instagram de uma ideia que você quer passar. Faça isso porque você vai estar chegando mais perto, mais próximo das 10 mil horas de prática, que é o que vai te levar à maestria e chegar em qualquer lugar que você quiser chegar aqui na vida e no mundo. Então, é basicamente esse ponto que eu queria passar com vocês. Então, a gente estudou aqui métodos diferentes de obter conhecimento e um método moderno de obter conhecimento. Passamos sobre Immanuel Kant aqui, vocês conseguiram conhecer pessoas diferentes, então acho que 4 pessoas aqui, né? René Descartes, John Locke, Kant e Nassim Taleb. Muito bom. E é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí, compartilha com seu amigo que está tentando aprender algo e que gosta de filosofia e aprender esses conceitos. Deixa o like aí, comenta se algum desses conceitos já fizeram sentido na sua vida. Tentem 1 milhão de vezes igual o Mister Beast, Simone Biles e Stephen King. É isso, valeu e até a próxima.